Você sabia que um dos maiores oradores da igreja não apenas defendia a fé, mas também desafiava o status quo? Prepare-se para descobrir como São Pedro Crisólogo, conhecido como o Orador de Ouro, mudou a história com suas palavras e defendeu a verdade em tempos de crise. Você vai se surpreender ao ver como um simples diácono se tornou uma figura central na luta contra heresias e conquistou um legado duradouro. Fique até o final e descubra o impacto incrível de suas homilias e como a pregação dele ainda pode transformar sua vida hoje. Não perca, pois ao final faremos uma oração especial juntos. São Pedro Crisólogo é uma figura fascinante e amplamente respeitada na história da Igreja. Seu apelido, Pedro das Palavras de Ouro, é uma referência direta à sua habilidade oratória inigualável. Imagine alguém que, com cada palavra, consegue cativar e inspirar seus ouvintes, transmitindo ensinamentos profundos de maneira acessível e tocante. Esta habilidade não é comum, é um dom que poucos possuem e que Pedro Crisólogo utilizou de forma exemplar para espalhar a mensagem do Evangelho. Nascido em Ravenna em 380, Pedro Crisólogo foi desde cedo imerso em uma formação cristã sólida. Desde jovem, mostrava uma inclinação natural para a fé e para a oratória, o que rapidamente o levou a ser ordenado diácono. A cidade de Ravenna, não muito distante de Roma, era um importante centro eclesiástico, e esse ambiente certamente influenciou a formação de Pedro. Ele absorveu os ensinamentos com avidez e se destacou como um exemplo de dedicação e fervor religioso. O apoio da imperatriz romana Gala foi crucial na trajetória de Pedro Crisólogo. Como conselheiro pessoal dela, ele tinha uma posição de influência que poucos poderiam imaginar. Galo o reconheceu como um homem de sabedoria e visão, algo que se refletiu em sua nomeação como arquidiácono de Ravenna. Este posto de destaque permitiu que Pedro expandisse ainda mais seu alcance e impacto, tocando a vida de muitos com suas palavras inspiradoras e orientação sábia. Pedro Crisólogo nasceu em Ravenna no ano de 380, uma cidade que pulsava com a vitalidade e o fervor do cristianismo. Desde a infância, Pedro foi imerso em uma formação cristã intensa, algo que moldou profundamente seu caráter e sua visão de mundo. Seus pais, devotos cristãos, garantiram que ele recebesse uma educação religiosa sólida, preparando-o para um futuro de serviço à fé. Muito jovem, Pedro Crisólogo demonstrou uma compreensão e uma paixão pela fé que eram notáveis. Sua devoção e sua habilidade oratória foram rapidamente reconhecidas, e ele foi ordenado diácono ainda cedo. Esse passo foi apenas o início de uma jornada espiritual e intelectual que o levaria a se tornar uma das figuras mais influentes da Igreja. Em Ravenna, Pedro encontrou um ambiente propício para o desenvolvimento de suas capacidades, onde a fé e a cultura estavam em constante diálogo. A vida em Ravenna, próxima de Roma, proporcionou a Pedro acesso a uma riqueza de conhecimento teológico e filosófico. Ele absorveu esses ensinamentos com avidez, sempre buscando aprofundar sua compreensão da fé cristã. A combinação de seu talento natural e sua formação rigorosa fez de Pedro uma figura singular, capaz de transmitir os ensinamentos cristãos de maneira clara e impactante. Ele não apenas entendeu os dogmas da Igreja, mas também soube como comunicá-los de forma que tocasse o coração das pessoas. O apoio da imperatriz romana Gala foi um ponto de virada na vida de Pedro Crisólogo. Gala, uma mulher de grande influência e devoção, reconheceu em Pedro não apenas um homem de fé, mas também um conselheiro sábio e confiável. Ela o fez seu conselheiro pessoal, uma posição que lhe permitiu influenciar importantes decisões na corte imperial. Imagine o impacto de ter alguém tão respeitado e influente como o seu defensor. Gala não apenas o apoiou moralmente, mas também usou sua posição para promover a carreira eclesiástica de Pedro. Foi graças à sua influência que Pedro Crisólogo foi nomeado arquidiácono de Ravenna, uma das cidades mais importantes do Império Romano Ocidental na época. Esta nomeação foi um reconhecimento de suas capacidades e de seu potencial para servir a Igreja em um papel ainda maior. Ravenna, sendo a capital do Império Ocidental, ofereceu a Pedro uma plataforma para expandir sua influência e seu trabalho pastoral. Como arquidiácono, Pedro Crisólogo teve a oportunidade de tocar a vida de muitos, oferecendo orientação espiritual e apoio em momentos de necessidade. A posição de conselheiro pessoal da imperatriz lhe deu uma visão privilegiada dos desafios e das oportunidades enfrentadas pela Igreja e pelo Império. Ele utilizou essa perspectiva para advogar pela justiça, pela fé e pelo bem-estar do povo, sempre com uma visão clara e inspirada. Sua habilidade oratória, suas palavras de ouro, tornaram-se ainda mais valiosas nesse contexto, ajudando a moldar o futuro da Igreja em uma época de grandes mudanças. Em 433, a trajetória de Pedro Crisólogo deu um salto significativo quando foi nomeado bispo de Ravenna. Este não foi um evento qualquer,
pois o próprio imperador Valentiniano III reconheceu sua habilidade oratória e sua liderança espiritual, recomendando-o para o cargo. Este ato não apenas solidificou a importância de Pedro dentro da Igreja, mas também marcou sua posição como um dos primeiros bispos ocidentais a ocupar a diocese de Ravenna, uma cidade de enorme relevância no Império Romano Ocidental. A consagração de Pedro Crisólogo pelo Papa Sixto III foi um momento de grande celebração e um reconhecimento de sua dedicação à fé cristã. Este evento também ressaltou a confiança que tanto a liderança secular quanto a eclesiástica depositavam nele. Tornar-se bispo de Ravenna não era apenas uma honra, mas também uma enorme responsabilidade, pois Ravenna era um importante centro eclesiástico e político. Pedro assumiu este papel com a determinação de servir seu povo e fortalecer a Igreja. Como bispo, Pedro Crisólogo não se limitou às tarefas administrativas. Ele se destacou pela proximidade com seus fiéis, sempre buscando maneiras de comunicar os ensinamentos cristãos de maneira clara e acessível. Suas homilias, conhecidas pela simplicidade e profundidade, foram um testemunho de sua habilidade de conectar-se com as pessoas. Ele entendia a importância de ser não apenas um líder espiritual, mas também um guia e mentor, ajudando seus fiéis a navegarem pelos desafios da vida com fé e esperança. Pedro Crisólogo é celebrado por suas extraordinárias contribuições literárias, especialmente suas 176 homilias. Essas obras não eram apenas sermões, eram verdadeiros manuais de fé, onde dogmas e liturgias eram explicados de forma simples e direta. Imagine alguém que consegue transformar complexos conceitos teológicos em mensagens acessíveis a todos. Foi essa habilidade que lhe rendeu o título de Pedro das Palavras de Ouro. Suas homilias eram como joias raras, cada uma carregando uma mensagem poderosa e transformadora. A abordagem de Pedro Crisólogo em suas homilias era inovadora para a época. Ele utilizava uma linguagem clara e direta, evitando jargões complicados, o que tornava suas mensagens compreensíveis para todos os fiéis, independentemente de seu nível de instrução. Essa simplicidade não comprometia a profundidade de suas mensagens, ao contrário, tornava-as ainda mais impactantes. Suas palavras inspiravam ações concretas, levando muitos à conversão e a uma vida mais devota. Os frutos de suas homilias foram inúmeros. Através de suas palavras, Pedro Crisólogo conseguiu realizar incontáveis conversões. Ele sabia que a verdadeira transformação vinha de dentro, e suas homilias visavam tocar o coração das pessoas, levando-as a refletir e a buscar uma vida mais próxima dos ensinamentos de Cristo. Imagine a cena, fiéis, tocados pela eloquência e pela clareza de suas palavras, sentindo-se compelidos a mudar suas vidas. Este era o poder das palavras de ouro e de Pedro Crisólogo. Pedro Crisólogo também se destacou como um defensor fervoroso da autoridade papal. Em uma época marcada por controvérsias teológicas, ele se posicionou firmemente ao lado do Papa Leão I na luta contra a heresia monofisista. Esta heresia pregava que Cristo tinha apenas uma natureza, o que contraria o ensino ortodoxo da Igreja sobre a dualidade divina e humana de Jesus. Pedro Crisólogo, com sua habilidade oratória e seu profundo conhecimento teológico, foi um aliado crucial na defesa da fé. A heresia monofisista representava uma ameaça significativa à unidade da Igreja. Pedro Crisólogo utilizou suas homilias e sua posição de influência para esclarecer os fiéis sobre a verdadeira natureza de Cristo. Ele explicou de maneira acessível e convincente os dogmas cristãos, fortalecendo a fé do povo e prevenindo a disseminação de ensinamentos errôneos. Sua defesa foi não apenas teórica, mas prática, ajudando a consolidar a posição da Igreja em um momento crítico. Os concílios de Éfeso e Calcedonia foram fundamentais para resolver a questão monofisista, e a contribuição de Pedro Crisólogo foi inestimável. Ele não apenas participou ativamente desses concílios, mas também ajudou a articular os argumentos que levaram à condenação da heresia. Sua capacidade de comunicar conceitos teológicos complexos de forma clara e persuasiva foi essencial para a vitória da ortodoxia. Pedro mostrou que a verdadeira fé é defendida não apenas com palavras, mas com a clareza e a convicção de um coração dedicado. Pedro Crisólogo faleceu em sua cidade natal, Ravenna, e é venerado no dia 30 de julho. Sua morte, embora ocorrida há séculos, deixou um legado duradouro. Reconhecido pelo título de doutor da Igreja em 1729 pelo Papa Bento XI, Pedro Crisólogo continua a ser uma figura exemplar de dedicação e amor à pregação do Evangelho. Sua vida e suas obras ainda ressoam profundamente, inspirando novos seguidores e servindo como modelo de fé e liderança. O legado de Pedro Crisólogo não se limita às suas homilias e suas contribuições teológicas. Ele é lembrado como um verdadeiro pastor, que compreendia a importância de se conectar com o povo e de guiá-los espiritualmente.
A forma como ele usou suas habilidades para comunicar a mensagem de Cristo e o impacto de seu trabalho pastoral refletem um compromisso profundo com a fé. Sua abordagem prática e acessível ajudou a moldar a vida espiritual de muitos. O fato de que Pedro Crisólogo é venerado até hoje é um testemunho do impacto duradouro de seu trabalho. Sua influência transcendeu seu tempo e lugar, mostrando que suas palavras de ouro continuam a inspirar e a orientar. Ao refletir sobre seu legado, somos chamados a considerar como podemos aplicar os princípios que ele ensinou em nossas próprias vidas. O exemplo de Pedro Crisólogo nos desafia a viver com a mesma paixão e dedicação em nossa busca espiritual.